Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, luz acima, com lealdade fraterna. Meu amigo, alega você a impossibilidade de aceitar-nos a sobrevivência, por não atestar em seus olhos a nossa presença espiritual. E acentua que não pode copiar Santo Agostinho na repentina modificação. É provável que você, no íntimo, se julgue superior ao discípulo de Santo Ambrósio, mas pode crer que a sua dúvida é leviana e infantil. Sua declaração menciona filósofos e cientistas, salientando os ateus com frases louvaminheiras. A rigor, não deveríamos perder tempo com as suas indagações. Entretanto, por despertarem pensamentos graves, cumpre-nos registrá-las e a elas responder. É que você vive em grande percentagem daquilo que permanece invisível aos olhos mortais. O cacto espinhoso, a florir num deserto, jamais saberia responder por que miraculosos recursos consegue sustentar-se no chão ressequido. Assim também você, na trama escura da negação, não explicará por que razões exibe a flor preciosa da inteligência. Sua cabeça abriga raciocínios e hipóteses com recheio de sarcasmo evidente, para concluir que a civilização é um castelo de cartas a precipitar-se indefinidamente no despenhadeiro da sepultura. Seus olhos, porém, permanecem fixos no prato de lentilhas. Seu problema é de puro imediatismo, nada mais. Falta-lhe alicerce para as reflexões. A sua incapacidade de verificação no campo fenomênico a que se ajusta começa no enigma do nascimento. A história de seu corpo transcende as anotações da ficha genealógica. Você não sabe, por agora, como ingressou no santuário das formas terrestres e, se um biologista lhe fala dos cromossomos, elucidando questões de embriologia, naturalmente acreditará ouvir mentiroso romance com presunção científica. Se você não viu a formação dos elementos microscópicos, como admitirá elucidações dos compêndios que cogitam do assunto? À noite de cada dia, no retorno ao lar, seus ouvidos solicitam do aparelho radiofônico o noticiário das capitais estrangeiras e recebem informações positivas de Roma e Washington. No entanto, você não enxerga os fios através dos quais chegam as mensagens que reclama. Seus órgãos absorvem do ar a maior parte da alimentação de que se mantém. Todavia, você nada percebe. A enfermidade que lhe corrói as vísceras e que o obriga a empenhar-se nas casas bancárias procede, na maioria das vezes, do ataque das feras microscópicas que se multiplicam ao influxo mórbido de sua mente. Entretanto, não lhe é possível identificar
o inimigo de sua tranquilidade pessoal e doméstica, em cuja existência é constrangido a acreditar. Seus olhos, aliás, não chegam nem mesmo a contemplar os movimentos peristálticos dos intestinos em operações comuns da realidade humana, sem os quais toda a sua missão terrena estaria ameaçada. Por fim, meu caro, você que nos deseja palpáveis às mãos, será visível em suas intenções e pensamentos aqueles que o cercam? Afianço-lhe que seus parentes e amigos não lhe conhecem 10% da legítima personalidade. Em se tratando de nós, porém, sua exigência é implacável. A argumentação que apresenta não lhe justifica a negação. Procure outros recursos para consultar a verdade. Em meu curso primário, conheci um menino irrequieto, colega leviano e inconstante, que consumia inutilmente longas horas da professora, levantando dúvidas quanto à existência da Terra do Fogo, porque nunca lhe vira os contornos e não aceitava os apontamentos da geografia. Não podemos, no entanto, considerar a sua inteligência no rudimentarismo da infância. Você lê algumas línguas diversas entre si e compreende-as com elevado índice de cultura intelectual. Cita Haeckel, Schopenhauer e Le Bon. Ora, sabemos todos que a razão, em pesquisa, não se acomoda à redoma do berço. Procure, pois, o seu clima real. Estude e medite. Não se recolha exclusivamente às pupilas que o sepulcro apagará mais tarde. Auxilie a própria reflexão. O ato de ver é mais extenso. Não se circunscreve ao corpo efêmero. É função do espírito imperecível. E examine o problema da morte com mais amplitude. Prepare a bagagem, porque fará igualmente a travessia que já fiz. Se você é sincero, não perca a oportunidade de melhorar os conhecimentos acerca da vida nova que o espera. Não se esqueça, meu amigo, de que, apesar do esforço de todos os Voronoffs do mundo, e não obstante a milagrosa penicilina do nosso estimado professor Fleming, o livro de ponto dos cemitérios continua assinado regularmente. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Do aprendizado de Judas. Não obstante amoroso, Judas era, muita vez, estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da Comunhão Apostólica e, obediente aos mesmos impulsos,
julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, dizia mordaz: são víboras disfarçadas, sugam o erário, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu, certo dia, os recursos precisos para a caminhada do grupo, de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou ingratamente: guardo a oferta, contudo, não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe o acolhimento fraternal. O discípulo atrabiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela clamou cruelmente. O marido enfermo, desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceito a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas, indignado às ocultas: este publicano pagará mais tarde, escorcha os semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Não irá longe, enganará o mestre, não a mim. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão
fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Jeroboão, advertia Judas, sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas, mero fingimento. Conheço-o há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias pouco a pouco obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados de jornada cumprida, quando o filho de Queriote indagou compungido: Senhor, por que motivos sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E, levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: Por quê? Jesus ia responder, condoído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair, quando se acercaram, subitamente, de poço humilde, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se, impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh, oh, que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira-a com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faze o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo, invigilante, modificou a expressão do olhar, mas não respondeu.